Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, absolve o ex-presidente Jair Bolsonaro de todas as acusações de tentativas de golpe de Estado. Ministro Alexandre de Moraes autoriza ex-presidente Jair Bolsonaro a sair da prisão domiciliar para ir ao médico. Nova estatística sobre roubo de celular em São Paulo é de um aparelho a cada 9 minutos. Brasileiros mudam o foco nas compras e agora pensam mais nos preços do que na marca ou qualidade. França enfrenta um dia de protestos pelas crises política e econômica que atingem o país. Com medo de guerra, a Polônia pede ajuda da ONU depois de abater drones da Rússia que invadiram o seu território. Pela primeira vez na história, o mundo tem mais jovens acima do peso do que enfrentando problemas de desnutrição. Um prédio de 21 andares em Porto Alegre passa pelos primeiros testes para ser transformado em mega rampa de skate. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse que o Supremo não tem competência para analisar o caso do julgamento da ação penal 2668, que apura tentativa de golpe de Estado. Na sessão desta manhã, o ministro apresentou o seu voto. Ontem votaram os ministros Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, e Flávio Dino. Os dois votaram pela condenação de todos os réus. Vamos a Brasília ouvir mais detalhes sobre o terceiro voto da primeira turma do STF com o repórter Bruno Tibério. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jaqueto, e a quem nos acompanha de casa. O ministro Luiz Fux apresentou o seu voto em divergência parcial dos colegas Alexandre de Moraes e também Flávio Dino. Logo no início, Fux destacou que a função do Supremo é a guarda da Constituição, mas afirmou que a Corte é absolutamente incompetente, segundo ele, para julgar o caso. Segundo ele ainda, nenhum dos 8 réus tinha direito a foro privilegiado quando foi denunciado. Por isso, na visão de Fux, o processo deveria ter sido julgado pela primeira instância. Nós separamos um material em que Fux está dando o seu voto, ele fala exatamente sobre este momento. Vamos conferir. Com as vênias de Sua Excelência, o dedicado relator, e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte, adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. O ministro também disse que, se ainda o STF fosse considerado competente, o julgamento caberia ao plenário formado por 11 ministros e não à primeira turma, que é composta por 5. Ele declarou a nulidade de todas as decisões tomadas até aqui. Vamos conferir esse momento também. Plenário, incompetência absoluta, indispensável razão pelas duas uma. Ou o processo deve ir para o plenário ou tem de descer para a primeira instância. Assim sendo, senhor presidente, eu também acolho essa preliminar de incompetência absoluta da primeira turma e, na forma do artigo 567 do Código de Processo Penal, eu também declaro a nulidade de todos os atos praticados por este Supremo Tribunal Federal. É possível também que haja uma divergência, que são os atos decisórios. Então, se passaria o processo para o pleno e ele, então, decidiria essa questão relativa à incompetência. Fux acolheu ainda a preliminar levantada pelas defesas sobre o cerceamento de defesa.
diante do grande volume de dados que foram disponibilizados em pouco tempo. Inclusive, o próprio Fux falou que teve dificuldade também de fazer um voto longo, justamente devido à grande quantidade de documentos. Ele até chegou a citar a questão do document dump. Vamos conferir. Apenas pela importância, no julgamento a que eu me referi, Brad versus Maryland, o Justice William Douglas consignou a célebre assertiva: a sociedade triunfa não só quando os culpados são condenados, mas também quando os julgamentos criminais são justos. Por isso, senhor presidente, egressa turma, em razão da disponibilização tardia de um tsunami de dados, data dump, sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para os atos processuais, e eu confesso que tive dificuldade para elaborar um voto imenso. Eu acolho a preliminar de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e reconheço a ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Em outro ponto, reconheceu também a validade da delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que foi firmada inclusive com a PGR, afirmando que o colaborador ele confessou crimes acompanhado ali pelo seu advogado. Sobre o deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Fux votou pela suspensão parcial da ação penal em razão da decisão aqui da Câmara dos Deputados, que barrou parte dessas acusações, Jaqueto. Então, essa foi toda a parte da manhã, depois tivemos aí um pequeno intervalo e aí volto mais tarde para poder falar a sequência do voto do Fux, agora pela parte da tarde, Jaqueto. Ok, Bruno, até daqui a pouco com mais informações sobre esse importante julgamento no STF. Até já. E o hacker Walter Delgatti reafirmou nesta quarta-feira à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados que a deputada licenciada Carla Zambelli, presa na Itália, ordenou a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. A deputada disse que o hacker é mitomaníaco e tem compulsão por mentir. Durante a audiência da CCJ da Câmara dos Deputados, que analisa o pedido de cassação do mandato da deputada licenciada Carla Zambelli, a congressista questionou Delgatti sobre declarações anteriores e seu tratamento médico. O embate incluiu perguntas sobre o uso de medicamentos para tratar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A deputada Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti participaram remotamente. O hacker falou de uma sala no presídio de Tremembé, interior de São Paulo, enquanto a deputada recebeu autorização para a justiça italiana para se conectar à reunião habitual também presa em uma penitenciária da Itália. A congressista já está condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. A Corte também determinou a cassação imediata de seu mandato. Em depoimento, Walter Delgatti disse que conheceu Carla Zambelli em 2022 e que ela o contratou para comprovar que o sistema do CNJ era violável e assim desacreditar a segurança do sistema de justiça e eleitoral no Brasil. De acordo com o hacker, a deputada ordenou a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça e também pediu que ele inserisse o mandato de prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O hacker Delgatti diz ter recebido apoio financeiro de Carla Zambelli e a promessa de um emprego. Ele disse ainda ter se arrependido do ato quando a promessa não foi cumprida. A deputada licenciada Carla Zambelli diz que o hacker mentia reiteradamente e tem compulsão por mentir e alterou sua versão dos fatos diversas vezes. A parlamentar também desmentiu a informação de que Walter Delgatti teria ficado de 15 a 20 dias em sua casa, dizendo que ele passou algumas horas lá. O hacker negou qualquer mentira, mas admitiu que possa ter feito alguma confusão no que diz respeito às datas, especialmente por também estar preso. O presidente da CCJ, deputado Paulo Aze, do União Brasil da Bahia, destacou que a comissão está diante de um processo único. O colegiado avalia pela primeira vez a perda de um mandato parlamentar em circunstâncias totalmente imprevisíveis, dada a condenação transitada em julgado e o fato de a deputada Carla Zambelli estar detida fora do país.
E a seguir, ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, absolve o ex-presidente Jair Bolsonaro de acusação de tentativa de golpe. E o ministro Alexandre de Moraes autoriza o ex-presidente a sair da prisão domiciliar para ir ao médico. Após quase 11 horas de leitura, o ministro Luiz Fux declarou seu voto pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro pelos 5 crimes: organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado. Ele divergiu de Moraes e Dino, que votaram a favor da condenação do ex-presidente. Vamos voltar a Brasília com o repórter Bruno Tibério para saber mais detalhes sobre o terceiro voto. Bruno? Pois é, Jaqueto, agora falando da parte da tarde e todo o restante do voto de Luiz Fux, porque a gente está falando aí de 11 horas, né? Um voto que começou por volta das 9h17 da manhã e seguiu e foi seguindo, então nós temos aí 11 horas de voto. O ministro do Supremo, então, Luiz Fux, ele acabou por rejeitar, então, a acusação e absolver todos os crimes de Jair Bolsonaro por entender que não há evidências de crimes e que não há provas suficientes para imputar a Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo aí para a vítima e também deterioração de patrimônio tombado. O ministro Fux já havia dado indícios ali de que votaria para absolver o ex-presidente e outros 7 réus aí pelo crime de organização criminosa. Mas para Jair Bolsonaro ser absolvido do julgamento, ele precisa de ao menos 3 votos. No mérito do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, foi contrário do que sustenta a acusação de que o ex-presidente não tinha dever algum de desmoralizar ali essas manifestações. O ministro Fux também acabou por votar pela absolvição de todos os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-comandante da Marinha, Almir Ganier. O ministro estava apresentando ali seu voto, como falei, desde ali das 9h17 da manhã, com diversos contrapontos, né, às teses e também às manifestações de Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, e também votou pela condenação dos 8 réus por todos os crimes que foram imputados pela Procuradoria-Geral da República. No primeiro caso analisado pelo ministro do Supremo, foi o tenente-coronel Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens, né, de Jair Bolsonaro. Luiz Fux, ele votou para condenar Cid pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e absolveu pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União. E aí, durante a sessão, o presidente da primeira turma do Supremo, ministro Cristiano Zanin, acabou por interromper ali o ministro Luiz Fux durante a leitura do voto nessa ação penal para perguntar por mais quanto tempo o ministro iria utilizar a palavra, né, para poder concluir ali o seu voto. E ao longo da semana ainda vão se manifestar Carmen Lúcia e também Cristiano Zanin, que é presidente da turma. O resultado do julgamento deve ser proclamado aí nesta sexta-feira, nesse próximo dia 12. A avaliação na corte é que o julgamento do núcleo crucial da trama golpista termine antes do previsto, sem a necessidade da sessão agendada, então, para a parte da tarde, para quem sabe, para a parte de sexta-feira, né? E aí depois desse momento vai ser feito o julgamento da dosimetria, então é mais um outro julgamento também. Aí vai ser feito o acórdão e após isso vão ser começados, né, o tempo, o espaço ali para que as defesas possam fazer ali os seus recursos, Jaqueto. Então ainda se estende por um tempo, mas estamos hoje na quarta-feira, certo? Hoje é quarta-feira, então temos ainda o dia de amanhã, quinta-feira e sexta-feira, para ver qual vai ser esse resultado. Jaqueto, volto contigo. Ok, Bruno, obrigado pelas informações direto de Brasília. Uma boa noite. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a sair da prisão domiciliar para realizar um procedimento médico em um hospital em Brasília.
Bolsonaro passará por uma remoção de uma pinta no próximo domingo. Moraes determinou que o transporte seja feito sob a escolta da Polícia Penal do Distrito Federal e que a permanência no hospital só está prevista para o dia do atendimento. Outra determinação é que Bolsonaro apresente o atestado médico à corte em até 2 dias após o procedimento. O ministro também ressaltou que a autorização é provisória e que o ex-presidente deve continuar cumprindo todas as medidas cautelares impostas a ele, inclusive a inspeção obrigatória nos veículos que saírem e entrarem da residência de Bolsonaro. Autoridades foram notificadas para acompanhar e tomar as providências necessárias, incluindo a Procuradoria-Geral da República e os advogados do ex-presidente. O procedimento vai ocorrer 2 dias depois da sentença do julgamento que Jair Bolsonaro é réu. E no dia da pequena cirurgia, Jair Bolsonaro já vai ter conhecimento do seu destino na justiça. Os preços estão falando mais alto na hora das compras do brasileiro. A qualidade ou a marca dos produtos estão ficando para trás. Até porque é cada vez mais intensa a pesquisa antes de ser decidido o que será levado para casa. Tradição, qualidade e publicidade não estão no topo da lista dos brasileiros quando o assunto é ir às compras. A importância das marcas na rotina do consumidor local é cada vez mais relativa e a fidelidade mínima. Entre os 27 países que fizeram parte do levantamento, os números provaram como os consumidores têm uma preferência de melhores negócios do que grandes marcas. A preocupação dos brasileiros com o preço é razoavelmente maior que a média global, em especial pessoas entre 50 e 79 anos. Apenas 1/3 dos consumidores brasileiros é fiel, e dentre eles, grande parte tem entre 13 a 28 anos. Na comparação com a média global, os brasileiros se dizem abertos a experimentar novas marcas e produtos. A tendência dos últimos anos continua, e as pessoas aqui se destacam por comprar via plataformas sociais e por meio de recomendação de influenciadores digitais. 4 em cada 10 brasileiros preferem comprar pela internet. A facilidade e rapidez no envio da mercadoria também entram em consideração. Cada vez mais as plataformas e-commerce priorizam entregas rápidas e muitas chegando no mesmo dia em que foi comprado. Os preços caíram. O IBGE informou hoje que a inflação oficial do país fechou o mês de agosto com redução de 0,11%. Foi a primeira vez que isso aconteceu este ano. A baixa do IPCA foi provocada pela conta de luz, beneficiada pelo bônus de Itaipu, pelo preço de alguns alimentos e também da gasolina. No acumulado em 12 meses, o índice está em 5,13%, ou seja, continua acima do teto da inflação, que é de 4,5%. E além da inflação no Brasil, o mercado financeiro ficou atento a mais um dia de julgamento dos réus de uma tentativa de golpe de Estado. Quando os negócios foram fechados, o ministro Luiz Fux ainda estava justificando seus votos. Mesmo assim, ninguém perdeu os argumentos. Motivos para o dólar cair 0,53% e terminar o dia cotado em R$ 5,40. E a Bolsa de Valores subiu pouco mais de 0,5%, aos 142.349 pontos. A inteligência artificial está ocupando os empregos dos vendedores às lojas de varejo. Para comprar, basta entrar no WhatsApp. Para quem vende, sai mais barato, porque o assistente virtual não pede vale-transporte ou hora extra. As compras brasileiras estão trocando os seus vendedores humanos por assistentes de inteligência artificial. A mudança foi motivada pelo desejo dos varejistas de atenderem vários clientes ao mesmo tempo e proporcionar um atendimento personalizado mesmo fora do horário comercial. Essa substituição aumentou as vendas e diminuiu os custos das empresas. As assistentes são treinadas para representarem cada marca com um tom, linguagem e identidade única. Elas tiram as dúvidas e ajudam as pessoas a escolher o melhor produto. Com o uso da IA, as empresas conseguem monitorar em tempo real os números de vendas, o tempo médio de resposta, a satisfação do cliente e o desempenho de cada campanha da marca. Isso permite a tomada de decisões rápidas baseadas em dados concretos. A utilização da inteligência artificial no varejo transformou as interações em conversas reais. Os robôs têm a capacidade de operar com empatia, consistência e inteligência. Especialistas afirmaram que o uso dos robôs no WhatsApp vão quebrar padrões no setor.
A nova tendência no Brasil se alinhou com as inovações que já acontecem nos Estados Unidos. Uma rede de supermercado lançou um agente de atendimento ao cliente que ajuda os clientes a entenderem melhor as avaliações, além de fornecer recomendações de compras. E se o assunto for venda de roupas, existe agora uma plataforma que proporciona uma experiência personalizada aos consumidores. A substituição de vendedores pelos assistentes virtuais sinaliza uma nova era no varejo. A transformação ainda está em andamento, mas já modificou as compras de muitos consumidores. E a seguir, França enfrenta um dia de protestos pelas crises política e econômica que atingem o país. E com medo da guerra, Polônia pede ajuda da ONU depois de abater drones da Rússia que invadiram o seu território. O brasileiro está tentando evitar as viagens sobre trilhos. Além da superlotação, a falta de investimentos em novas composições empurram os passageiros para fora dos trens ou do metrô. Mas como nem todo mundo pode, o número de viagens aumentou, só que bem pouco. O transporte de passageiros em trens e metrôs do país registrou leve alta no primeiro semestre deste ano, mas em um ritmo bem mais lento do que o observado em 2024. Segundo o levantamento da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, o total chegou a 1,264 bilhões de embarques entre janeiro e junho, frente a 1,259 bilhões ao mesmo período do ano anterior. O resultado indica que, embora a demanda continue subindo, o fôlego do setor já não é o mesmo, refletindo um cenário de desaceleração após a retomada mais intensa registrada nos anos seguintes à pandemia. O Sudeste, região mais populosa do Brasil, concentrou a maior parte da movimentação sobre trilhos, respondendo por cerca de 90% do total de passageiros. Em segundo lugar, aparece o Nordeste e depois Centro-Oeste, com participação menor no levantamento. Para especialistas, os números revelam um momento de transição. Os 21 sistemas metroferroviários em operação no país parecem atingir um ponto de estabilidade, o que evidencia não apenas a recuperação da demanda, mas também os limites da infraestrutura e investimentos que precisam ser superados para garantir a continuidade do crescimento no setor. A França voltou a chamar a atenção do mundo com protestos violentos. Nesta manhã, manifestantes bloquearam estradas, atearam fogo e foram recebidos com gás lacrimogênio pelos policiais. Até o momento, mais de 400 pessoas foram detidas. Após o presidente francês Emmanuel Macron anunciar Sébastien Lecornu como novo primeiro-ministro, diversas manifestações estouraram em cidades importantes do país. Apesar da troca de comando, a intenção declarada foi a de bloquear tudo. Esse movimento nasceu nas redes sociais com o objetivo de contestar a proposta do rigoroso orçamento do agora ex-primeiro-ministro François Bayrou. Entre elas, um grande corte dos gastos públicos para controlar o crescente saldo negativo nas contas do governo, que aumenta a dívida bilionária do país. Os protestos também foram pela eliminação de 2 feriados anuais. Foram registrados vários pontos de perturbação em grandes escalas, onde mais de 170 mil manifestantes estiveram nas ruas francesas. De 80 mil policiais precisaram desmontar barricadas e prender as pessoas. Os novos protestos parecem ser menos intensos do que outras manifestações durante o governo Macron, como os do primeiro mandato do presidente francês entre 2018 e 2019. Em 2022, em seu segundo mandato, Macron voltou a sofrer com os protestos contra as reformas do sistema de pensões no país. Desta forma, também foi exposta a política na França, em meio à queda de François Bayrou. A decisão de tirar Bayrou do cargo aconteceu após um voto de confiança do parlamento francês. Os grupos de manifestantes tentaram repetidamente bloquear a Via Expressa de Paris durante o horário de pico matinal, mas foram dispersados pela polícia, que atirou gases de
de lacrimogênio. Em outros pontos da capital, latas de lixo que estavam acumuladas foram lançadas em direção aos policiais. Centenas de pessoas foram presas em Paris e em outras cidades do país. Bloqueios de estradas e outros protestos se espalharam amplamente em cidades portuárias como Marsella e Lille no norte, e Nantes e Rennes no oeste. O novo primeiro-ministro herdou a tarefa de lidar com as dificuldades orçamentárias da França, enfrentando a mesma instabilidade política e hostilidade generalizada contra Macron, que contribuíram para a queda de Bayrou. O governo da Polônia está pedindo ajuda. Após acusar a Rússia de violar seu espaço aéreo com drones, o país pediu que os países membros da OTAN se reúnam para uma ação conjunta em resposta a alguma invasão a um dos integrantes da aliança. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nas redes sociais que a Rússia está violando o espaço aéreo da Polônia. A afirmação foi feita horas após o país europeu derrubar drones, supostamente de origem russa, com a ajuda da OTAN. Não temos dúvidas de que este não foi um evento acidental. Como vocês sabem, a informação foi transmitida pelo primeiro-ministro e pelo Ministério da Defesa Nacional. A ordem para atirar foi dada. Mecanismos aliados dentro da OTAN foram ativados. A operação envolveu forças polonesas, holandesas, italianas e alemãs, pelas quais agradecemos sinceramente aos aliados. Estamos lidando com um caso sem precedentes de ataque não apenas ao território da Polônia, mas também ao território da OTAN e da União Europeia. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou a Polônia de tentar agravar o conflito na Ucrânia, propagando mitos sobre a incursão de drones em seu espaço aéreo. A embaixada russa na Polônia declarou que as autoridades polonesas não haviam fornecido provas que indicassem a origem dos drones. A OTAN elogiou a resposta rápida e fez um alerta ao presidente russo Vladimir Putin. Para Putin, quero dizer, minha mensagem é clara: parem a guerra na Ucrânia, parem a guerra crescente, que ele agora está basicamente montando contra civis inocentes e infraestrutura civil. Parem de violar o espaço aéreo aliado e saibam que estamos prontos, que estamos vigilantes e que defenderemos cada centímetro do território da OTAN. Os drones lançados e a derrubada dos aparelhos não deixaram vítimas, mas casas foram danificadas e os moradores ficaram aterrorizados. Você poderia esperar aviões porque eles voam com frequência, mas foi um estrondo bastante peculiar e de repente ouvi uma explosão. Virei-me naquela direção e vi que não havia mais telhado ali, então me vesti rapidamente e imediatamente pensei, isso é uma guerra. Desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, vários drones e mísseis disparados por Moscou entraram no espaço aéreo de países membros da OTAN. Mas é a primeira vez que um país da Organização do Tratado do Atlântico Norte derruba os aparelhos. Varsóvia pediu à OTAN para ativar o artigo 4 do Tratado Fundador da Aliança, que estabelece que os países membros realizarão consultas quando a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer das partes for ameaçada. No Nepal, o exército retomou o controle da capital. O país enfrenta vários protestos com direito a muitos incêndios aos prédios públicos. Os protestos são liderados pelas pessoas mais jovens. A volta do exército ao controle da capital Katmandu aconteceu depois de 2 dias de intensas manifestações. Passou a vigorar um toque de recolher, onde apenas os militares e poucos comerciantes ocupavam as ruas. Na contagem mais recente do Ministério da Saúde do Nepal, o número de vítimas fatais saltou para 25 e pouco mais de 630 pessoas ficaram feridas. Os protestos no país começaram com atos contra a corrupção e se intensificou após o bloqueio das redes sociais anunciada pelo ex-premier Sharma Oli. A decisão foi revogada após o início dos protestos, mas o tumulto continuou. Os manifestantes, que em sua maioria são da geração Z, que tem até 22 anos de idade, se indignaram com a vida luxuosa que os filhos de políticos exibiam nas redes sociais. O movimento online ganhou força contra os chamados Nepo Kids, onde os vídeos deles foram viralizados entre a população, gerando mais revolta. Além disso, a desigualdade social foi um dos principais descontentamentos dos jovens. De acordo com o Banco Mundial, 10% das pessoas mais ricas ganham 3 vezes a renda dos 40% mais pobres do país. Outra questão levantada foi que 1 a cada 5 nepaleses vive na pobreza.
O Nepal está na lista da ONU entre os 44 países com o menor índice de desenvolvimento no mundo. Com a revolta da população, os políticos foram cercados e precisaram ser retirados às pressas por helicópteros junto com seus familiares. Quem ficou para trás foi a esposa do ex-primeiro-ministro. Ela morreu queimada. Países vizinhos ao Nepal, como a Índia, têm olhado com atenção para a situação da região. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, fez um apelo para que a população mantenha a paz e a ordem para que a situação volte ao normal. São Paulo registrou nos primeiros 7 meses do ano mais de 35 mil roubos e furtos de celular, uma média assustadora de um caso a cada 9 minutos. 35.385. Esse é o número que representa a quantidade de celulares roubados na capital paulista somente no período entre janeiro e julho de 2025. Com uma média de um celular roubado a cada 9 minutos, a cidade de São Paulo consegue concentrar em sua área quase 20% de todos os casos desse tipo de crime, segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública. E como se esse número já não fosse assustador, especialistas afirmam que os dados podem ser ainda maiores, já que muitas vítimas preferem nem registrar a ocorrência. Para quem precisa transitar pela capital paulista, o difícil tem sido encontrar uma forma de se sentir seguro. Infelizmente, hoje em dia eu acho que é bastante difícil andar, tranquilo assim, né, com o celular na mão. Não sei porquê, né, hoje em dia parece que tá mais difícil as coisas, não sei explicar. Eu acho que andar com meus amigos, às vezes, né, na rua, me faz me sentir mais seguro e tal, mas eu acho que sozinho mesmo eu evito pegar o celular na mão mesmo, que é melhor do que ser roubado, né? As regiões que mais tiveram casos de roubo foram Capão Redondo, na Zona Sul, com 1.332 registros, e Pinheiros, Zona Oeste, com 1.185. Para Fagner Dias, professor e especialista em economia do crime, o que pode explicar um número tão alto para esse tipo de delito é a falta de uma penalização maior aos bandidos, uma vez que o retorno para eles é sempre muito alto. Hoje nós temos o roubo de celular, é um crime que, quando o delinquente ele é preso, ele cumpre menos de 1 ano encarcerado de prisão. Então a gente já começa por uma pena branda. E enquanto isso, esses meliantes eles vendem esse celular aí na faixa de R$500. Então, você tem uma taxa de retorno muito alta para uma penalização muito baixa, sem contar que a possibilidade de punição também é muito baixa. Então, ele acaba sendo uma alternativa vantajosa para o crime. Uma opção que tem sido muito pouco experimentada pela população é o uso de seguro para o smartphone, uma forma que visa não somente diminuir o prejuízo financeiro à vítima, como também pode ser usada como uma grande ferramenta para a polícia conseguir identificar os criminosos. É de extrema importância para quem tem interesse em ter esses celulares mais caros, que faça esse tipo de seguro, que faça sim esse processo do rastreamento. Apesar dessa taxa de resolução de crimes, esses fatores adicionais eles ajudam muito para que a polícia ela possa alcançar e encontrar esses meliantes. Apesar dos números terem diminuído com relação ao mesmo período do ano passado, os crimes de furto seguem sendo mais registrados em 2025. E a seguir, pela primeira vez na história, o mundo tem mais jovens acima do peso do que enfrentando problemas de desnutrição. E um prédio de 21 andares passa pelos primeiros testes para ser transformado em mega rampa de skate. Pela primeira vez, o número de jovens obesos superou o de subnutridos no planeta. O alerta foi divulgado hoje pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Pela primeira vez, o número de jovens obesos no mundo superou o de subnutridos, marcando uma mudança preocupante no cenário global de saúde. Dados do novo relatório da Unicef mostram que a obesidade já é considerada a principal forma de desnutrição entre crianças e adolescentes de 5 a 19 anos, resultado do consumo crescente de alimentos ultraprocessados, amplamente acessíveis e divulgados por meio de forte apelo publicitário. A projeção indica que cerca de 1 em cada 10 jovens nessa faixa etária viverá com doenças crônicas em 2025. Especialistas destacam que, quando se fala em desnutrição, não se trata mais apenas de crianças abaixo do peso. O excesso de alimentos industrializados vem substituindo frutas, verduras e proteínas de qualidade em um momento crucial para o desenvolvimento físico e cognitivo. A falta de nutrientes adequados compromete não só o crescimento, mas também a
saúde mental e a capacidade de aprendizado, gerando impactos de longo prazo na vida desses jovens. Apesar de a fome ainda ser um desafio em várias regiões do planeta, os índices de baixo peso entre jovens de 5 a 19 anos vêm caindo, passando de 13% em 2020 para 10% em 2022. No entanto, o sobrepeso dobrou no mesmo período, saltando de 194 milhões para 391 milhões de pessoas nessa faixa etária. Dentro desse grupo, 188 milhões já são considerados obesos, condição associada ao aumento de doenças metabólicas como diabetes, alguns tipos de câncer, além de quadros de ansiedade e depressão. O relatório atribui grande parte desse cenário não às famílias, mas às estratégias agressivas da indústria alimentícia. Crianças e adolescentes são expostos diariamente a propagandas de produtos ultraprocessados, como refrigerantes, salgadinhos e fast food, inclusive dentro das escolas. Esses itens, muitas vezes mais baratos que alimentos frescos, acabam se tornando predominantes na dieta, principalmente em países de baixa renda, onde substituem pratos tradicionais. Diante desse panorama, a Unicef faz um apelo para que governos adotem medidas efetivas e obrigatórias. Entre as propostas estão a restrição à publicidade de alimentos não saudáveis, a aplicação de impostos sobre bebidas açucaradas e ultraprocessados, além do incentivo à produção e consumo de alimentos frescos. Segundo a agência, o combate à obesidade infantil exige mudanças estruturais que protejam os ambientes em que as crianças cresçam e que garantam escolhas alimentares mais saudáveis e acessíveis a todos. Faz 16 anos que o bronzeamento artificial é proibido no Brasil pelo risco de queimaduras, cicatrizes e até câncer de pele. Mas no Rio de Janeiro, muitas clínicas continuam funcionando e com boa clientela. Pessoas que buscam a promessa do bronze perfeito. A Anvisa proibiu o uso, a importação e a comercialização de câmaras de bronzeamento artificial para fins estéticos no Brasil em 2009. O procedimento, considerado inofensivo pela população, na verdade pode trazer consequências irreversíveis para a saúde, devido ao uso de câmaras de bronzeamento com luz ultravioleta. Os danos geralmente não são percebidos de imediato, mas podem se manifestar anos depois. Apesar dos esforços, algumas ações pontuais de assembleias legislativas estaduais e municipais aprovam de forma irregular a realização do procedimento. No ano passado, por exemplo, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro autorizou a utilização de máquinas de bronzeamento artificial com finalidade estética. Desde então, as clínicas cariocas lucram com a promessa de um bronzeamento perfeito, divulgado pelas redes sociais. O valor de uma sessão varia entre R$ 40 a R$ 70 e as franquias podem faturar em média mais de 3 milhões de reais por ano. Segundo a Anvisa, o bronzeamento por radiação ultravioleta aumenta em 75% o risco de desenvolvimento de problemas de saúde, como lesões, queimaduras, cicatrizes, envelhecimento de pele e, em casos mais graves, o câncer de pele. A Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro afirmou que realiza a fiscalização do procedimento em máquina, mas o bronzeamento a jato, de fita e o autobronzeamento são permitidos no estado. Com cortes menores, menos dores e alta hospitalar mais rápida, a cirurgia robótica cresce como evolução da laparoscopia nos hospitais privados do Brasil. A técnica ainda é limitada a alguns centros que realizam um grande número de procedimentos e dispõem de ampla infraestrutura, sendo rara no Sistema Único de Saúde. A cirurgia robótica, uma evolução da laparoscopia, oferece aos pacientes benefícios como menos dor, menor risco de complicações e recuperação mais rápida, mas ainda é rara no Brasil, especialmente no SUS. Embora a laparoscopia também proporcione uma recuperação mais rápida que a cirurgia aberta, a robótica se destaca pela precisão, visualização 3D e maior liberdade de movimento dos instrumentos, graças ao uso de um console controlado pelo cirurgião. A técnica está crescendo nos hospitais privados, mas sua expansão no SUS depende da
incorporação de procedimentos, como a prostatectomia, que foi aprovada no mês passado e será empregada na remoção completa da próstata em casos de câncer. Por lei, o SUS tem até 180 dias para disponibilizar o procedimento. Benefícios da cirurgia robótica: menos trauma. Pequenas incisões resultam em menos trauma para o corpo. Menos dor. A recuperação é mais rápida e menos dolorosa. Menor risco de complicações. Há menor risco de infecção e sangramentos. Recuperação mais rápida. Pacientes podem ter alta hospitalar mais cedo. Maior precisão e visualização. O sistema robótico oferece uma visão tridimensional ampliada e maior amplitude de movimento para o cirurgião. Na cirurgia robótica, o cirurgião opera um console, que controla os braços robóticos e a câmera. Já na laparoscopia, os instrumentos são diretamente manipulados pelo cirurgião, sem a intervenção de um console robótico. Atualmente, no Brasil, a cirurgia robótica se expande, com empresas que comercializam sistemas para hospitais privados e mistos. Mas no SUS a técnica é rara, pois a tecnologia é mais cara e exige infraestrutura específica, o que limita a disponibilidade em comparação com a laparoscopia. Começou hoje a primeira etapa de uma pré-venda de ingressos para os Jogos da Copa do Mundo do ano que vem, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Desta vez, clientes de cartões de crédito podem se candidatar a um bilhete e esperar a comunicação via e-mail. Cada ingresso custará pouco mais de R$ 300 para a fase de grupos, até 36 mil na final. Segundo a FIFA, nos próximos meses serão abertas novas etapas de vendas. E um prédio em Porto Alegre virou uma mega rampa de skate. O hexacampeão mundial do esporte Mineirinho realizou os primeiros testes no edifício de 21 andares. A estrutura foi nomeada de Building Drop. O campeão do mundo Sandro Dias, mais conhecido como Mineirinho, topou o desafio de ser o primeiro a testar a pista. A lenda do skate teve adaptações técnicas, realizando testes em 2 plataformas com alturas diferentes para fazer a descida, com toda a estrutura e segurança disponibilizada. Os treinos foram realizados tanto na altura mais baixa como na intermediária. Mineirinho testou a descida menor em 3 ocasiões, já na maior foram mais oportunidades. O prédio foi inaugurado em 10 de março de 1987. Além dos 21 andares, o edifício tem uma altura de 85 metros. A ideia da estrutura foi tentar algo modernizado e, para alguns moradores da região, lembrava uma rampa de skate. O local foi inspirado nos traços da arquitetura moderna presentes na concepção de Brasília. O prédio fica localizado no bairro Praia de Belas, área nobre da capital gaúcha. A ideia de alguém descer já estava sendo elaborada há tempos. O cenário que poderia ser apenas no imaginário ficou tão em alta ao longo dos anos que se tornou realidade. E agora já tem apoio de patrocinadores e busca fechar competições. A ação promovida teve o apoio do governo do Rio Grande do Sul. Aos 50 anos, Mineirinho já havia participado de uma ação semelhante em 2019, ao descer em uma pista montada na Ponte Estaiadinha, em São Paulo. O skatista conquistou seu primeiro título mundial em 2003, na época que o esporte ainda não chamava tanta atenção do público. Até 2007, não teve ninguém para conseguir superar o brasileiro no circuito mundial. O último título de Mineirinho foi em 2011, aos 36 anos. Mas com essas descidas, certamente a idade ainda não é um obstáculo. Um estudo divulgado nesta quarta-feira aponta que ilhas brasileiras estão entre as mais importantes do mundo em relação à presença de animais marinhos endêmicos, aquelas espécies que são exclusivas de uma região. A pesquisa cita como destaques do país os arquipélagos de Fernando de Noronha, em Pernambuco, São Pedro e São Paulo, a cerca de 1.100 quilômetros de Natal, e a Ilha da Trindade, no Espírito Santo. Segundo um dos membros da rede de especialistas em conservação da natureza e pesquisador do Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo, o estudo propõe um novo conceito para analisar a presença de espécies endêmicas. A nova abordagem inclui não só espécies exclusivas de uma ilha específica, mas também aquelas que ocorrem em um conjunto de ilhas de uma mesma província biogeográfica e que não colonizam áreas continentais próximas. Ele conduziu o estudo em parceria com pesquisadores da Universidade de Miami e contou com o apoio da Fundação Grupo Boticário. Parte das análises foi realizada em recifes mesofóticos, ambientes marinhos situados entre 60 e 150 metros de profundidade. Nesses locais, a presença de luz fica reduzida e a fauna apresenta características peculiares. Segundo os pesquisadores, a mudança de abordagem permite entender melhor a relação das espécies com essas regiões, o que pode se refletir nas ações de conservação
conservação marinha. De acordo com o estudo, 12% da biodiversidade mundial de peixes de Recife é formada por espécies endêmicas de ilhas. Ilhas que ficam distantes da costa podem apresentar conexões genéticas mais fortes entre si do que com regiões continentais próximas. Além das ilhas brasileiras, os pesquisadores citam como exemplo Santa Helena e Ascensão, territórios britânicos ultramarinos, as Galápagos, no Equador, e Rapa Nui, no Chile. De acordo com os especialistas, pequenas alterações em ilhas podem causar grandes consequências para espécies que vivem somente naquela região do oceano. O desaparecimento de cada espécie pode gerar um efeito cascata e provocar desequilíbrio ecológico. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.